Editorial. Muita gente me perguntou ontem por que eu não disse nada sobre o Dia da Consciência Negra e muito menos lembrei sobre Zumbi dos Palmares. E eu disse que responderia hoje, um dia depois, sobre o porquê resolvi ficar quieto, embora sendo negro, embora assumindo a minha negritude e embora eu não concorde com a forma como se comemora o chamado Dia da Consciência Negra. Por quê? Porque o dia pode e é muito importante para que todos nós, descendentes afro-brasileiros, nos conscientizemos que a nossa libertação e dos nossos irmãos deva vir através da educação e não pela força, como querem fazer acreditar nesse jogo que a esquerda faz tão bem, colocando-nos uns contra os outros, com forte viés político e enfocando um personagem como Zumbi, personagem personificado pela esquerda como um libertador, quando na verdade Zumbi nunca libertou ninguém. Segundo a história, que poucos sabem e que a maioria ignora, ao ir nesse embalo da propaganda esquerdista dirigida, por sinal muito mal dirigida, Zumbi era um negro vingativo contra os seus próprios irmãos negros que ele escravizava para tentar construir um reino à força e pela intimidação. Poucos sabem, mas Zumbi matava aqueles que, não suportando a dura vida no quilombo dos Palmares, de lá fugia, preferindo a escravidão das fazendas e dos engenhos, aonde era bem mais amena a escravidão que nos Palmares. Que exista Dia da Consciência Negra, aonde negros que realmente fizeram algo pela raça negra sejam lembrados e reverenciados, é uma necessidade, um exemplo a dar para a nossa raça. Mas Zumbi não é exemplo que se possa dar no sentido de valorizar a raça negra. Precisamos dessa consciência para cultuarmos negros ilustres como José do Patrocínio, Machado de Assis, Joaquim Nabuco ou do grande Luiz Gama, dignos representantes da nossa raça. Gama era advogado formado sem o estímulo de cotas, que não existiam. Libertou mais de 500 escravos sem derramar sangue. Foi um dos poucos intelectuais negros no Brasil escravocrata. Homem de indiscutível prestígio, cujo funeral em 1882 parou São Paulo. Zumbi é um anti-herói, tinha escravos, executava negros que fugiam do seu quilombo, sonhava ser rei, não conquistou a liberdade de ninguém, pelo contrário, negro que fugia para o seu quilombo caía na escravidão pior que aquela que tinha
com os patrões brancos nas fazendas e nos engenhos. Mas Zumbi, desgraçadamente, está sendo enfiado goela abaixo da raça negra brasileira como um libertador, quando na realidade nunca foi. Enquanto figuras valorosas como Luiz Gama ficaram relegadas a um segundo plano, completamente esquecidas. Mais triste que tudo isso é ver num dia onde se debate tanto o movimento negro, homenagear ou lembrar um zumbi que onde quer que esteja não deve estar entendendo nada. A esquerda criou um personagem e relegou ao esquecimento personalidades. Por quê? Sobre um personagem, você cria a história que bem quiser, aquela que mais agrade aqueles que não leem, não pesquisam, não conhecem o que dizem e apenas repetem o que lhe jogam como se fossem mimeógrafos humanos, enquanto que sobre uma personalidade existem registros, verdades imutáveis, não se admitindo invencionices ou direcionamentos sobre aquilo que foram no mundo real. Luiz Gama foi um dos homens mais queridos e respeitados de São Paulo. Possuía um quilombo onde abrigava os negros libertos pela sua luta jurídica. Criou peças de defesa espetaculares, como aquela onde sustentou em julgamento que o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, será sempre um ato de legítima defesa. Gama foi um abolicionista na mais pura essência. Era determinado, dedicado, estudioso, honesto e trabalhador. Gama é um zumbi às avessas, mas ele está esquecido enquanto Zumbi recebe um culto a tudo aquilo que ele nunca foi. Das verdades de Zumbi, apenas uma coisa é verdade: que ele era negro. Luiz Gama é real, verdadeiro. Zumbi, esse que estamos cultuando aí, não passa de uma ficção criada pela esquerda para ser digerida anualmente, usada anualmente da forma que a esquerda necessitar manipular como melhor lhes aprouver. Zumbi é uma criação fashion, produto criado, evasado e servido pela esquerda. Vamos pegar patrocínio. Era jornalista, escritor, orador e ativista. Estava na cabeça do movimento abolicionista e republicano. Um vitorioso. Não me venham com esse papinho furado de Zumbi dos Palmares. Falem de quem realmente trabalhou pela nobre causa abolicionista e o fez com inteligência. Não falem de um personagem saído da criatividade da esquerda e que nunca libertou nada, nem a ninguém e nem a si mesmo. Então, para que não haja uma briga e uma ruptura entre os que estudam, leem, compreendem, pesquisam e conhecem a história, que se criem 2 dias 20 anualmente, um do Zumbi do dia 20 de novembro,
para a esquerda comemorar as suas invencionices e mentiras, e outro dia 20, seja em qual mês for, para reverenciar realmente os negros que se fizeram por si, pelos seus esforços, pela sua força de vontade e que influenciaram realmente na libertação dos escravos, lutando com as armas da inteligência, da sabedoria, da paixão abolicionista, e que estão esquecidos diante de uma mentira criada para embalar as massas, continuando a enganação dos tempos em que nossos antepassados viviam nas senzalas. A esquerda com zumbi promove a separação e estimula o ódio racial. Uma forma inteligente do controle de massa num país onde todos nós, brancos, negros, mulatos e pardos, não podemos negar, temos todos um pé na senzala. Bom dia. Brasil! Frente Paula e o